Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. E neste ano de 2025, nós estaremos também postando aqui em nosso canal, o canal Palavra EBD, as lições da classe dos adolescentes. Sim, se você é um aluno da classe dos adolescentes ou se você ministra aula para os adolescentes aí na sua igreja, na sua congregação, você vai poder então ter este subsídio para você ministrar aí a aula com excelência para os adolescentes. Nós vamos trazer alguns comentários a respeito da lição e esperamos que seja uma bênção para a sua vida. Também vamos continuar fazendo um comentário preparatório das lições dos adultos, mas também Deus colocou em nosso coração o desejo de também comentar as lições da classe dos adolescentes. A lição de hoje, a lição de número 1, dos adolescentes, com o título Criacionismo versus Evolucionismo. É o primeiro trimestre de 2025, a revista dos adolescentes, com o tema Gênesis, o livro dos grandes começos. O comentarista desta revista, desse trimestre, é João Paulo Mendes. A leitura bíblica da lição, ela encontra-se em Gênesis. A leitura será feita no capítulo 1, do verso 26 até o verso de número 31, e depois o capítulo 2 de Gênesis também, o verso de número 7, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem, nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil, e se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-ás para mantimento. E todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Agora Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Se você estiver acompanhando com a sua revista, na revista dos adolescentes tem uma pauta que é a mensagem, que diz assim: então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Gênesis capítulo 1, verso de número 3. Passamos agora para os objetivos desta lição. O primeiro é apresentar e defender a doutrina da criação. Nós vamos aprender a respeito desta doutrina. Também nós vamos explicar a teoria do evolucionismo e as suas limitações. Depois, finalizando o terceiro objetivo, nós vamos demonstrar a superioridade do texto bíblico sobre teorias humanas e temporais. Por que temporais? Porque a palavra de Deus, ela é atemporal, ela é eterna. Vamos agora na parte que diz: vamos descobrir. Você já ouviu falar sobre criacionismo e evolucionismo? Em algum momento, na sua classe de aula, o seu professor deve ter tocado neste assunto. Se ele não tocou ainda, vai tocar com certeza. Mas olha só, a Bíblia ensina claramente que Deus criou o mundo e o ser humano. É isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Por outro lado, é comum no ensino escolar a proposta evolucionista, que é contrária à verdade bíblica, e ensinar algo distinto relacionado ao evolucionismo. Saiba que a Bíblia está correta e não erra no relato da criação. O criacionismo é um ensino que defende que tudo o que existe foi criado por Deus. Já o evolucionismo nega esta possibilidade. Para você não perder os nossos conteúdos, eu peço a você que inscreva-se em nosso canal, dê o like no gostei, deixe um comentário abençoado dizendo de onde você é. Se tiver alguma dúvida, nós estamos prontos para te ajudar a tirar todas as suas dúvidas em relação aos textos, ao que nós comentamos na lição. Vamos então para o primeiro ponto da nossa lição de hoje, lição dos adolescentes, criacionismo versus evolucionismo. O primeiro ponto diz assim, olha, o ensino da criação divina. O primeiro assunto diz uma doutrina fundamental. Então o ensino da criação divina é uma doutrina fundamental da cristandade. Olha só, e quem criou todas as coisas? Nós temos a confirmação em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então a resposta é essa. Quem criou todas as coisas? Foi Deus. Deus que criou todas as coisas. E quais coisas foram criadas, né? Quais coisas foram criadas por Deus? Nós temos a confirmação em Gênesis capítulo 1. Nós separamos aqui o verso 3, 6, 9, verso 11, 14,
20, 24 e 26, que nos dá uma dimensão das coisas que foram criadas. Que diz assim, olha, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça uma porção seca, e assim foi. Verso 11, e disse Deus, produza na terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. O verso 14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Então, criação do sol, criação da lua. E sejam eles para sinais e para os tempos determinados e para dias e anos, que são o dia, a noite e as estrelas. O verso 20 nos diz, e disse Deus, produzam as águas, abundantes répteis, os peixes, animais marinhos, de alma vivente, e voem as aves, a criação das aves, a face da expansão dos céus. E disse Deus, verso 24, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, os animais, gados, répteis, esferas da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Verso 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, quais as coisas que foram criadas por Deus? Todas essas coisas que nós mencionamos nestes versos de Gênesis capítulo 1. Olha só, o Senhor fez tudo o que desejou fazer? Sim. Aqui parece uma pergunta um tanto estranha. O Senhor fez tudo o que desejou fazer? Sim. Mas isso indica o que nesta pergunta? Tudo que ele desejou fazer, tanto para o homem, para os animais, para todas as espécies, seja ela animal, vegetal, mineral, Deus fez tudo perfeito, tudo que ele desejou fazer para que as coisas fossem criadas de forma perfeita, Deus fez. Olha só, Salmo 135, verso 6 diz, tudo que o Senhor quis, fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos, em todos os lugares. Não existe uma fração de qualquer lugar ou objeto que Deus não tenha criado e que ele não tenha aplicado tudo que fosse necessário. Segundo o assunto, a criação aponta para o Criador. Nós vemos que a criação ela aponta para o Criador. O homem, a mulher, aponta para Deus. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres viventes, somos formados da parte física e parte espiritual. Nós somos a criação. Então a criação aponta para o Criador. O universo foi criado aleatoriamente? Não. O universo não foi criado aleatoriamente. Para o evolucionismo, sim, o universo foi criado aleatoriamente, havendo uma transformação ao longo dos tempos. Mas conforme a palavra de Deus, não. O universo foi criado em ordem. Por quê? Olha só, o planeta Terra só existe em condições perfeitas para a vida por causa de uma ordem. Se existe uma ordem, essa ordem não vem do acaso, como o evolucionismo aponta para o acaso, né? Para alguns trazem a teoria do Big Bang, da explosão, e aí, a partir dessa explosão o universo foi criado, mostrando que tudo que foi criado no universo foi por um acaso, mas não. De acordo com a palavra de Deus, a Terra não poderia ter sido criada pelo acaso, senão não haveria habitantes na Terra. Olha só, portanto a Terra é habitável por uma combinação chamada de sintonia fina. Se a Terra tivesse sido criada de forma aleatória, jamais teria vida na Terra. Nós vemos, tem muitas estrelas, muitas que hoje nós conseguimos pesquisar, né, muitos outros planetas próximos da Terra, que não tem oxigênio, não tem água, não tem uma série de coisas. Por quê? Essas sim foram criadas a partir de explosões de estrelas e criadas, então, planetas. E aí, por conta do acaso, falta alguma coisa, mas a Terra não. A Terra foi criada de forma ordenada. Então, por isso nós temos oxigênio, nós temos água, foi criado de forma ordenada. Olha só, Isaías capítulo 45 nos confirma isso, verso 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Então por isso que existe toda uma ordem. Não foi criado por um acaso, como dizem os evolucionistas. E ele termina, eu sou o Senhor e não há outro. Terceiro assunto, a precisão científica da Bíblia. Sim, nós temos uma precisão científica na própria palavra de Deus. Não é por acaso que nós dizemos que a Bíblia é um manual de vida. Exatamente, porque na Bíblia nós temos todas as informações. Vejamos alguns exemplos que a Bíblia mostra há milhares de anos, mas os cientistas só estão descobrindo agora. Mas já estava tudo dentro da Bíblia. Olha só, por exemplo, o ciclo hidrológico. Olha só o que Jó, capítulo 36, verso 27 e 28 nos diz. Porque faz miúdas as gotas das águas, que no seu vapor derramam a chuva. Olha só o ciclo hidrológico destacado na palavra de Deus.
Verso 28, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Também nós temos o exemplo da terra suspensa no vazio. Como a terra consegue ficar suspensa no vazio? Jó, capítulo 26, verso 7, nos diz: o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. A mão de Deus que sustenta. O ciclo gravitacional, que a terra possui para se manter suspensa no vazio. Outro exemplo também que nós vemos na palavra de Deus é o peso do ar. Jó, capítulo 28, verso 25 diz: quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Nós temos a revelação a respeito do peso do ar, que muitos anos depois que os cientistas comprovaram a existência do peso do ar, já tinha sido revelada na palavra de Deus. Outro exemplo também é o tempo, o espaço e a matéria, que tiveram um começo. Nós vemos a revelação disso em Gênesis, capítulo 1, verso 1, 17 e 18. No princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, o espaço, a matéria, e Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, ou seja, as estrelas, a lua, o sol, a atmosfera. E o verso 18 diz: e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Através das estrelas, através da lua e do sol, nós também mensuramos os tempos e as estações do ano. E já estava tudo revelado na palavra de Deus. Quer ver outro exemplo? A Terra é uma esfera. Muitos anos depois que descobriram que a Terra era redonda. Nos livros de história conta quando se descobriu que a Terra era redonda. A princípio, antes se pensava que a Terra era plana, ou que a Terra era quadrada, que havia um abismo. Se você chegasse a um certo ponto dentro do oceano, você cairia no abismo. E a palavra de Deus já mostrava isso, mas as pessoas não estudavam a palavra de Deus, não tinham acesso à palavra de Deus. E na palavra de Deus nós vemos, olha, em Isaías, capítulo 40, verso 22, que diz: ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. As estrelas são incontáveis. As pessoas tinham uma ideia muito pequena a respeito das estrelas, que só existiam apenas algumas estrelas, mas depois, com o avanço da tecnologia, e da ciência, entendeu-se que existiam milhões de estrelas no céu. Mas a palavra de Deus já revelava isso. Então, olha só, Jeremias capítulo 33, verso 22, diz assim: como não se pode contar o exército dos céus, ou seja, as estrelas, nem medir-se a areia do mar. Assim multiplicaria a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Tudo isso, todos esses exemplos, é para levar o homem a crer mais em Deus e confiar nas Escrituras. Então, coisas que os cientistas ainda estão descobrindo e que não acreditam na palavra de Deus, estão descobrindo algo que já está revelado. Não existe nada novo, Deus já deixou tudo certo. Deus já revelou tudo em sua palavra. Ponto 2, a teoria do evolucionismo. O que significa? É o primeiro assunto. Evolucionismo é a teoria que defende o surgimento da vida através da evolução lenta e gradativa das espécies. Então a evolução é justamente isso. A evolução lenta e gradativa, ou seja, ela vai aumentando com o passar do tempo, causando transformações nas espécies. Mas olha só, no que eu acredito, isso é a minha opinião, você pode até discordar, mas essa é a minha opinião, de acordo com a palavra de Deus. Eu acredito que os seres vivos possuem um poder de adaptação. Isso é diferente de evolução. Evolução é justamente você nascer de um jeito e, com o passar do tempo, se transformar. Isso é evolução. Então você tinha 5 dedos na mão, com o passar do tempo cresceu mais um dedo, agora você passa a ter 6 dedos. Isso é evolução. A adaptação é diferente. A adaptação já é: eu tinha 5 dedos, perdi um, mas com os 4 que restaram, eu me adaptei para eu continuar vivendo. Então eu acredito que os seres vivos possuem esse poder de adaptação. Ou seja, uma pessoa cega, ela se adapta por não ter a visão. Outras áreas, como o olfato, o toque, eles se adaptam para que ela possa viver e se proteger. E com isso ela consegue viver no cotidiano, em sociedade e assim por diante. Então isso é uma adaptação, não é uma evolução. Não evoluiu nada, Ela continua sendo cega, não criou olhos em outros lugares. Então o ser humano ele tem esse poder de adaptação frente às circunstâncias propostas, principalmente às dificuldades. A pessoa consegue se adaptar. Olha só, o que a palavra de Deus nos confirma em relação a essa questão da adaptação. Apocalipse capítulo 3, verso 8, olha só a palavra que ele diz: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força,
guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, toda vez que nós estamos diante de uma circunstância de problema, dificuldade, de luta, provação e assim por diante, servindo ao Senhor, nos colocamos diante de Deus e Deus abre uma porta. Quando Ele abre essa porta é justamente para escaparmos daquela circunstância. De que forma? Nos adaptando. Nos adaptando. Então, a porta que Deus abre, além dela ser uma porta de escape, uma porta de bênção, ela é uma porta para que nós possamos nos adaptar àquela circunstância que nós estamos enfrentando. Então, o ser humano, ele não evolui, ele se adapta, mas isso é a minha tese, esse é o meu entendimento. Segundo, pressuposto naturalista. O evolucionismo apoia o naturalismo e exclui o conceito criacionista. O naturalismo, o que ele defende? Ele defende a ideia que apenas as leis e as forças naturais operam no mundo. Como o evolucionismo também possui sua base em leis naturais, né? A explosão do Big Bang, a evolução dos seres e assim por diante. Leis naturais. Logo, então, eles excluem Deus porque Deus é sobrenatural. Né? Porque são incapazes de crer em Deus. Para você compreender a verdade descrita na palavra de Deus, que foi Deus que criou tudo, você precisa acreditar. Se você não acreditar, então você vai ser mais um adepto do evolucionismo, do naturalismo e assim por diante. Como nós entendemos o sobrenatural? Acreditando, exercendo a nossa fé. Olha só, Marcos capítulo 9, verso 23 diz: E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Terceiro ponto, o evolucionismo não pode ser provado cientificamente. Eles falam que Deus não pode ser provado cientificamente, ou que Deus criou todas as coisas, isso não pode ser provado cientificamente, mas também o evolucionismo também não pode. Então, como impor algo se eles também não podem provar, né? E o que significa, então, a palavra suposição? Porque o evolucionismo, ele bate nessa tecla da suposição, diferente das verdades bíblicas, que são verdades, não são suposições. Então, olha, a palavra suposição refere-se ao ato de supor ou imaginar algo como verdadeiro sem ter certeza ou prova concreta. O evolucionismo é pontuado como uma verdade absoluta em várias instituições de ensino, mas na verdade é baseado em suposições, sem comprovação científica. Porém, são consideradas, já as verdades bíblicas são desconsideradas. Porque é mais fácil você supor algo que vai agradar ao seu ego, à sua vida, indo mais além, que vai agradar a sua carne, do que acreditar em Deus, acreditar na vontade permissiva de Deus. Olha só, mas a palavra nos revela que a verdade liberta. Porém, muitos preferem viver dentro de seus conceitos ilusórios. João, capítulo 8, verso 32 diz: E conhecereis a verdade vos libertará. Se você não quer conhecer a verdade, que é Deus, você vai continuar na escuridão, você vai continuar com seus conceitos ilusórios, com as suas suposições, mas a palavra de Deus, a vontade de Deus, o amor de Deus, o relacionamento com Deus liberta. Partimos agora para o terceiro ponto do nosso estudo, da revista dos adolescentes. Então, fique atento, você adolescente, participe, inscreva-se em nossa classe preparatória da Escola Bíblica Dominical. É de graça, basta você clicar aí no botãozinho, inscrever-se e fazer parte da nossa classe. Toda semana postamos conteúdos aí para você se preparar para as aulas dominicais. O terceiro ponto diz assim, olha, a palavra de Deus permanece para sempre. Então nós vamos demonstrar agora que a palavra de Deus ela permanece para sempre. Olha só, o primeiro assunto diz o evolucionismo e o registro fóssil. Opa, e agora, hein? Agora nós chegamos num ponto crítico. O evolucionismo, o que ele fala? Ele fala que os seres vivos vão gradativamente se evoluindo com o passar do tempo. Aí eles trazem aquela suposição que o homem veio do macaco, e aí você tem lá o macaquinho, e aí vai mudando, vai aumentando, até chegar no homem. Mas por que então, se levando em consideração essa questão da evolução gradativa, por que o homem ainda não evoluiu mais? Ele veio do macaco, chegou à estatura de homem e parou. Se é uma evolução gradativa, então nós teríamos que ainda hoje, com o passar de tantos anos, continuar evoluindo, sabe lá para onde. Então, quer dizer, é uma tese que não é perfeita, é um conceito que não é perfeito. Por quê? Senão, nós estaríamos ainda nesse processo evolutivo. Talvez você que está me ouvindo já teria, em vez de 5 dedos na mão, 6 dedos, 3 olhos, porque faz parte do processo evolutivo, ir evoluindo. Mas por que então parou? Chegamos à evolução do homem, partindo do macaco e parou. Não evoluímos mais. O que acontece? Já é algo para a gente compreender. Ela não é 100% verdadeira, mas é apenas uma suposição da imaginação de alguém e assim por diante. Olha só, os fósseis
comprovam o evolucionismo? Não, os fósseis não comprovam o evolucionismo. Se você for aí nos museus que tem pelo mundo afora, onde existem fósseis de esqueletos de animais, répteis e assim por diante, não existe evolução. Um fóssil de um réptil de não sei quantos milhões de anos, depois de outros milhões de anos, é o mesmo réptil, só a única coisa que mudou, o local. Ele migrou para um outro local, e aí com essa migração houve adaptação e assim por diante. Mas a evolução não teve. Aí fala, os fósseis são restos ou vestígios de organismos preservados ao longo de milhões de anos e são fundamentais para entender como a vida na Terra se desenvolveu e mudou ao longo do tempo. Então, ela é importante. Ah, André, os fósseis não são importantes? Sim, são importantes para estudarmos como eram as culturas nos tempos passados e tudo mais, mas ela não é base para uma tese de alguém falar nós vivemos o evolucionismo e não o criacionismo. Ela não é base para isso. Olha só, a Terra se desenvolveu e mudou ao longo do tempo. Então, não foi uma evolução, foi um desenvolvimento. É diferente. Evolução é uma coisa, adaptação é outra e desenvolvimento é outra. Desenvolvimento o que é? É o aperfeiçoamento. Antes nós comíamos com a mão. Hoje, embora algumas culturas ainda mantenham essa cultura de comer com as mãos, mas nós, ocidentais principalmente, nós deixamos essa prática. Hoje nós comemos com talheres. Olha só, um exemplo muito simples. Isso foi o que? Um desenvolvimento, um aperfeiçoamento. As principais evidências que os evolucionistas falam a respeito dos fósseis é muito subjetivo, não tem uma base sólida. E a primeira delas são fósseis transicionais. Esses fósseis mostram características intermediárias. Então, quer dizer, não é algo concreto, é apenas uma característica intermediária em alguns minerais e alguns seres assim, que mostram essa mudança, mas não é concreto. Depois tem os registros fossilíferos, que é registros em diferentes camadas geológicas, que permite observar a sucessão de formas de vida ao longo do tempo, mas também não é concreto. Às vezes houve a mudança, por exemplo, da pele. Se você está exposto ao sol há muito tempo, obviamente que a sua pele vai mudar. Vai mudar a cor da sua pele, vai mudar a rigidez da sua pele, por você estar há muito tempo exposto ao sol. Isso daí não é uma característica concreta para falar que houve uma evolução. Essas são as três principais evidências que os evolucionistas batem nessa tecla para falar a respeito da evolução do ser humano, dos seres vivos. A terceira é evidências anatômicas e fisiológicas. Algumas espécies apresentam semelhanças anatômicas que sugerem um ancestral comum. Por exemplo, se nós olharmos para as raças de pets, são muitas raças. Não ocorre uma evolução, são raças diferentes, mas no geral todos eles são cachorros. Então, quer dizer, não é uma evidência concreta também. Então, olha, mas podemos afirmar que não existem fósseis com características concretas, mas apenas suposições, ou uma possível evolução, ou seja, suposição apenas. Romanos capítulo 1, verso 25 diz assim: pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então é mais fácil você acreditar naquilo que vai satisfazer o seu ego, a sua carne, do que acreditar na palavra de Deus. Olha só, testemunho bíblico sobre a criação. Então nós vamos ver alguns testemunhos bíblicos a respeito da criação, comprovando a tese do criacionismo. Primeiro, o Senhor formou a terra para que fosse habitada. Isaías 45, verso 18. Porque assim diz o Senhor, tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. O segundo exemplo é, o Senhor criou o oxigênio e deu o espírito ao homem. Isaías capítulo 42, verso 5 nos diz: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e espraiou a terra, ou seja, espalhou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está. O que é aqui? São as árvores que geram, fazem a fotossíntese. Olha só, nós descobrimos a respeito disso, da fotossíntese, muitos anos depois pelos cientistas, mas já estava revelado na palavra de Deus. Essa palavra é maravilhosa. Olha só. E o Espírito aos que andam nela. O Espírito do homem. Foi Deus que deu, foi Deus que criou. O Senhor criou o homem e todos os seres vivos. Isaías capítulo 45, verso 12 diz: e fiz a terra e criei nela o homem. E o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os exércitos dei as minhas ordens. Esses são os exemplos que eu separei a respeito do testemunho bíblico da criação. Terceiro assunto diz: a palavra de Deus sempre permanecerá. Pode levantar físico, cientista, evolucionista e tantos outros, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Olha só, vejamos aqui, as qualidades de Deus são vistas pela criação. Então as qualidades de Deus estão expressas na criação. Ou seja, em tudo que nós vemos à nossa volta.
Ela expressa a qualidade, a perfeição em que Deus teve para criar tudo. Romanos capítulo 1, verso 20 diz, porque as suas coisas são invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Outro exemplo, quem não acredita nesta verdade está na escuridão, simples assim, porque é mais fácil, como eu falei, crer naquilo que vai satisfazer o seu ego do que crer em Deus. Porque para crer em Deus, você precisa crer, confiar e ter relacionamento com Ele. Se você não conhecer a Deus, como que você vai acreditar em Deus? Você precisa conhecer. Olha só, Romanos capítulo 1, verso 21 diz assim, ó, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Outro exemplo, a palavra de Deus é verdade e permanece para sempre. Todas essas teses ao longo dos anos, elas vão cair por terra. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Tudo que Deus colocou como regra, como ordem, permanecerá para sempre. Agora essa falácia humana, essa narrativa humana, ela cairá por terra, né? Como as estações passam de uma estação para outra, essas palavras também. Hoje está em alta, amanhã cai por terra. 1 Pedro, capítulo 1, verso 24 e 25, diz assim, ó, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deus não muda, Deus não mudará. A sua palavra é a verdade. Queira levantar-se pessoas dizendo isso, dizendo aquilo, cairá por terra, não permanecerá, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Chegamos agora à conclusão. Pegue a sua revista aí e nos acompanhe na leitura. Diz assim, ó, o criacionismo bíblico é a verdade sobre a origem da vida. O evolucionismo não se apoia em verdades científicas confiáveis. Deus criou tudo o que existe. É Ele quem mantém a natureza e a vida humana. Ele é o dono de toda a criação. Reveja todos os pontos que nós comentamos. O ponto primeiro, o ensino da criação divina. O ponto segundo, a teoria do evolucionismo. E o ponto terceiro, a palavra de Deus permanece para sempre. E tenha ótimos estudos, um ótimo início desse trimestre. E que seja uma bênção em nós. Estaremos aqui na próxima semana trazendo mais comentários, mais conteúdos da Escola Bíblica Dominical para você participar, ministrar e ser edificado. E que Deus te abençoe.